Metafísica, por Aristóteles. Tradução e notas é de Edson Bini. Editora Edpro. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este belíssimo livro, esta obra tão importante e maravilhosa. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível fazer como o Wilhelm, que nos comprou este livro, e você também comprar-nos um livro através da lista de desejos da Amazon, ou também é possível tornar-se um membro aqui do canal. Os links todos estão nos descritivos deste e dos demais vídeos. Muito obrigada pela presença. Eu também conto, é claro, com a curtida, comentário, inscrição de vocês no canal, caso já não tenham se inscrito, e também o compartilhamento destes conteúdos, etc. Assim, este trabalho torna-se conhecido caso você pense, é claro, que ele seja bom o suficiente e que este livro também valha a pena, não é verdade? Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Livro 7º. Primeiro, a palavra ser apresenta vários sentidos que foram por nós classificados em nossa exposição dos diversos sentidos em que os termos são empregados. Primeiramente, denota o que de uma coisa, isto é, a individualidade, e em seguida a qualidade ou a quantidade ou qualquer outra das demais categorias. Ora, de todos esses sentidos contemplados por ser, o primordial é claramente o que, o qual denota a substância. Com efeito, quando descrevemos a qualidade de uma coisa particular, dizemos que é boa ou má, e não de 3 cúbitos, ou um homem. Mas quando descrevemos o que ela é, não dizemos que é branca, ou quente, ou de 3 cúbitos, mas que é um homem, ou um Deus. E diz-se que todas as demais coisas são, porque são quantidades ou qualidades, ou paixões, ou qualquer outra categoria do ser no primeiro sentido, isto é, do o que é, da substância. Consequentemente, poderíamos levantar a questão de se caminhar, estar saudável e sentar significam, em cada caso, alguma coisa que é ou não. E, analogamente, no que respeita a quaisquer outros termos desse tipo, pois nenhum deles, por natureza, possui uma existência independente ou pode ser dissociado de sua substância. Pelo contrário, se é alguma coisa, é aquilo que caminha, está sentado ou está saudável. Ora, o que torna essas coisas mais verdadeiramente existentes é haver algo definido subjacente a elas, isto é, a substância ou individual, o que já está implícito numa predicação desse tipo, uma vez que, independentemente dela, não podemos falar do bom ou do sentar. Fica claro, portanto, que é em função da substância que cada uma dessas categorias existe. Por conseguinte, a substância é necessariamente aquilo que é primariamente, não num sentido qualificado, mas simples e absolutamente. Embora primário tenha vários sentidos, a substância é primária em todos eles, tanto na definição e conhecimento quanto no tempo. Com efeito, nenhuma das demais categorias pode existir independentemente, exceto exclusivamente a substância, e também é primária na definição, porque a fórmula da substância tem que estar presente na fórmula de cada coisa. E pensamos conhecer cada coisa o mais plenamente quando sabemos o que ela é. Por exemplo, o que o homem é, ou o que o fogo é, do que quando conhecemos a sua qualidade, quantidade ou posição, mesmo porque conhecemos cada um destes aspectos somente e também quando sabemos o que é a quantidade ou a qualidade. De fato, a questão de hoje, como no passado, é e foi sempre levantada, e também o será sempre, e que sempre nos deixou perplexos, a saber, o que é o ser? É, em outras palavras, a questão: o que é a substância? Alguns dizem que é a unidade, outros que é mais do que a unidade,
e alguns dizem que é finita, enquanto outros afirmam que é infinita. E também nós temos um interesse fundamental e primordial e praticamente único de investigar a natureza do ser no sentido de substância. Segundo, pensa-se que a substância está mais obviamente presente nos corpos. Consequentemente, chamamos os animais, as plantas e suas partes de substâncias, assim como os corpos naturais, tais como a água, o fogo, a terra e seus similares, além de todas as coisas que constituem partes destes últimos, ou sejam deles compostas, quer de partes deles, quer de sua totalidade. Por exemplo, o céu e suas partes, os astros, a lua e o sol. É preciso que investiguemos se estas exclusivamente são substâncias, ou se há outras também, ou apenas algumas destas, ou algumas destas e algumas outras coisas mais são substâncias, ou nenhuma de todas estas, mas somente certas outras coisas. Alguns afirmam que os limites do corpo, isto é, a superfície, a linha, o ponto e a unidade, são substâncias. E num sentido mais verdadeiro do que o corpo, ou sólido. Além disso, alguns pensam que nada mais há de substancial além das coisas sensíveis, enquanto outros sustentam a existência de substâncias eternas mais numerosas e mais reais do que as coisas sensíveis. Assim, Platão postulou as formas e os objetos das matemáticas como dois tipos de substâncias, e um terceiro que é a substância dos corpos sensíveis. E Espeusipo supôs ainda mais tipos de substâncias, começando pelo uno e postulando princípios para cada tipo, um para os números, um outro para as grandezas e em seguida um outro para a alma, com que ele multiplica os tipos de substâncias. Há também os que julgam que as formas e os números possuem a mesma natureza e que outras coisas, quais sejam linhas e planos, dependem deles, e assim até alcançar a substância do céu visível e as coisas sensíveis. É, portanto, imperioso que examinemos, relativamente a essas coisas, qual das opiniões expressas é correta e qual não é, e quais coisas são substâncias, e se há quaisquer substâncias além das sensíveis ou não, e como existem as substâncias sensíveis, e se há qualquer substância independente, e se este for o caso, por quê e como, ou nenhuma substância além das sensíveis. Devemos principiar por um delineamento aproximativo do que é a substância. Terceiro, a palavra substância é empregada, se não em mais do que isso, ao menos em 4 casos principais, pois se julga que tanto 1, a essência, quanto 2, o universal, e 3, o gênero, são substância do particular, e em quarto lugar, 4, o substrato. O substrato é aquilo do que as demais coisas são predicadas, ao passo que ele mesmo não é predicado de qualquer coisa a mais. Daí devemos começar por determinar sua natureza, pois se considera que o substrato primário de uma coisa é, no sentido mais verdadeiro, a sua substância. Ora, num certo sentido, entendemos que a matéria é a natureza do substrato, ao passo que num outro, entendemos que é a forma, enquanto num terceiro, a combinação de ambas. Por matéria, quero dizer, por exemplo, o bronze. Por forma, o delineamento em que o bronze é configurado. E por combinação de ambas, entendo a coisa concreta, isto é, a estátua. Assim, se a forma é anterior à matéria e mais verdadeiramente existe, por força do mesmo argumento, ela também será anterior à combinação. Acabamos de esboçar a natureza da substância, indicando que é aquilo que não é predicado de um sujeito, mas aquilo de que as outras coisas são predicadas. Mas não podemos nos limitar a defini-la assim, uma vez que não basta. Não só a própria afirmação é obscura, como também converte a matéria em substância, já que se a matéria não for substância, estará além do nosso poder dizer o que mais é. De fato, quando tudo o mais é removido, está claro que nada, exceto a matéria, permanece, posto que todas as demais coisas são paixões, produtos e potências dos corpos, além do que a extensão, a largura e a profundidade são quantidades e não substâncias. Com efeito, a quantidade não é substância. Pelo contrário, a substância é aquilo a que tais paixões dizem primeiramente respeito.
Mas quando removemos a extensão, a largura e a profundidade, nada vemos remanescente, a menos que seja o que é por elas delimitado, de sorte que, deste ponto de vista, a matéria parece necessariamente ser a única substância. Refiro-me à matéria como aquilo que em si mesmo não é nem uma coisa particular, nem uma quantidade, nem algo designado por qualquer uma das categorias que determinam o ser. De fato, há alguma coisa da qual cada um destes é predicado e cujo ser é distinto daquele de cada uma das categorias, porque todas as outras categorias são predicadas da substância, enquanto esta, porém, é predicada da matéria. Assim, o substrato final não é, em si mesmo, nem uma coisa particular, nem uma quantidade, nem qualquer outra coisa a mais. Tampouco, realmente, é ele as negações destas, visto que as negações também tão só se aplicarão a ele acidentalmente. Se acatarmos essa posição, conclui-se que a matéria é substância. Mas isso é impossível, pois é pacífico que a dissociabilidade e a individualidade pertencem particularmente à substância. Consequentemente, pareceria que a forma e a combinação de forma e matéria são mais verdadeiramente substância do que a matéria. A substância, portanto, que consiste de ambas, quero dizer, de matéria e forma, pode ser posta de lado, uma vez que é posterior e óbvia. A matéria também é óbvia, num certo sentido. É imperioso, portanto, que examinemos o terceiro tipo, visto ser este o que mais causa perplexidade. Ora, concorda-se que algumas coisas sensíveis são substâncias, de modo que deveríamos iniciar nossa investigação por elas. É conveniente avançar rumo ao que é mais inteligível. Com efeito, o conhecimento é sempre adquirido dessa maneira, isto é, avançando através do que é naturalmente menos inteligível para o que é mais. E tal como nas ações, cabe a nós partir do que é bom para cada um e tornar o que é bom em si mesmo bom para cada um, cabe-nos partir do que é mais inteligível para si mesmo e tornar o que é inteligível por natureza inteligível para si mesmo. Ora, o que é inteligível e primário para cada um é frequentemente inteligível apenas numa modestíssima medida e contém muita escassa realidade. Entretanto, partindo daquilo que é sofrivelmente inteligível, porém inteligível para si mesmo, temos que tentar compreender o inteligível em si mesmo, avançando, como dissemos, por meio dessas mesmíssimas coisas que nos são compreensíveis. Quarto, uma vez que distinguimos no início o número de casos nos quais é definida a substância e visto que um desses julga-se ser a essência, é necessário que o investiguemos. Comecemos por tecer abstratamente alguns comentários sobre a essência. A essência de cada coisa é aquilo que se diz ser em virtude de si mesma. A essência de cada coisa é aquilo que se diz ser em virtude de si mesma. Com efeito, ser tu não é ser instruído, pois não és instruído em função de ti próprio. A tua essência é, portanto, aquilo que se diz que és em virtude de ti próprio. Mas nem sequer tudo isso é essência, pois esta não é aquilo que se diz ser em função de si, no sentido em que se diz que a brancura pertence a uma superfície, porque ser uma superfície não é ser branca. Tampouco é a essência a combinação de ambas, ou seja, ser uma superfície branca. Por quê? Porque a própria palavra é repetida. Consequentemente, a fórmula da essência de cada coisa é aquilo que define a palavra, mas não a contém. Assim, se ser uma superfície branca é o mesmo que ser uma superfície lisa, branca e lisa são uma e mesma coisa. Mas como nas demais categorias também há compostos com substância, visto que há um substrato para cada categoria, por exemplo, qualidade, quantidade, tempo, lugar e movimento, é preciso indagarmos se há uma fórmula da essência de cada uma delas, isto é, se esses compostos, por exemplo, homem branco, também possuem uma essência. Vamos supor que o composto seja denotado por manto. Qual é a essência de manto?
Mas pode-se considerar que isso também não é dito de alguma coisa em virtude de si mesma. Respondemos que há duas maneiras em que um predicado pode deixar de ser verdadeiro de um sujeito em virtude de si mesmo. Um deles resultando de adição, enquanto o outro não. Um tipo de predicado não é dito de uma coisa em virtude de si mesmo, porque o termo que está sendo definido é adicionado a alguma outra coisa. Por exemplo, se definida a essência do branco, alguém estivesse declarando a fórmula de homem branco. Um outro tipo de predicado, porque alguma coisa a mais é adicionada a ele. Por exemplo, se manto significasse homem branco, e se alguém tivesse de definir manto como branco. Homem branco é realmente branco, mas sua essência não é ser branco. Mas ser um manto, é isso absolutamente uma essência? Certamente não, uma vez que a essência é o que alguma coisa é individualmente. Mas quando um sujeito possui alguma coisa distinta de si mesmo, dele predicada, não é individual. Por exemplo, homem branco não é individual. Quer dizer, supondo que a individualidade pertença somente às substâncias. Consequentemente, a substância somente das coisas cuja fórmula é uma definição. Mas temos uma definição não onde dispomos de uma palavra ou uma fórmula de significado idêntico, pois neste caso todas as fórmulas seriam definições, uma vez que haveria algum nome para qualquer fórmula, de sorte que a própria Ilíada seria uma definição. Mas onde há uma fórmula de alguma coisa primária, sendo as coisas primárias as que não envolvem a predicação de uma coisa de uma outra. Consequentemente, nada que não é uma espécie de um gênero terá uma essência. Somente espécies a terão, pois nestas o predicado não é considerado como relacionado ao sujeito por participação ou paixão, e nem como um acidente. Mas com relação a tudo mais, também, caso possua um nome, haverá uma fórmula do seu significado, ou seja, que esse predicado pertence a esse sujeito. Ou, em lugar de uma simples fórmula, seremos capazes de fornecer uma mais precisa, mas não haverá nem definição nem essência. Ou talvez definição como o que tenha mais de um sentido, ou talvez definição como o que tenha mais de um sentido. Com efeito, o que num sentido significa a substância e o individual, e num outro, cada uma das categorias, quantidade, qualidade e assim por diante. Tal como é, aplica-se a tudo, mas não do mesmo modo, e sim, primeiramente a uma coisa e secundariamente a outras. O que é, aplica-se num sentido simples, não qualificado à substância, e a outras coisas num sentido qualificado. É verdade que poderíamos até mesmo indagar da qualidade o que é, de sorte que uma qualidade também é um o que, embora não simplesmente, não qualificadamente, mas exatamente como no caso do não ser, alguns dizem, através de um jogo de palavras, que o não ser é. Não em um sentido absoluto, não qualificado, mas é não ser. E assim também sucedendo com a qualidade. Ora, embora tenhamos também que considerar como devemos expressar a nós mesmos em cada caso particular, é ainda mais importante considerar o que são os fatos. E agora, como a linguagem que empregamos é clara, a essência também pertencerá primeira e simplesmente à substância, e secundariamente também às outras categorias. Tal como o que é não é essência simplesmente, mas a essência de uma qualidade ou quantidade. Forçosamente é, ou por equivocação, homonímia, que dizemos que essas coisas são, ou por soma e subtração de qualificações, como quando dizemos que o incognoscível é conhecido, uma vez que a verdade é que usamos as palavras nem equivocadamente por homonímia, nem no mesmo sentido, mas exatamente como empregamos a palavra médico numa referência a uma e mesma coisa, mas não de uma e mesma coisa, nem tampouco equivocadamente, por homonímia. A palavra médico é aplicada a um corpo, a uma função, a um instrumento, nem equivocadamente, nem em um sentido, mas em referência a uma coisa. Entretanto, seja qual for a maneira em que se escolha falar dessas coisas, não tem nenhuma importância, exceto por um ponto evidente, a saber,
que a definição primária e simples, não qualificada, e a essência pertencem a substâncias. É verdade que pertencem igualmente também a outras coisas, mas não primariamente. De fato, se o supusermos, não se concluirá necessariamente que uma definição de qualquer coisa significa o mesmo que qualquer fórmula. É necessário que signifique o mesmo que um tipo particular de fórmula, isto é, a fórmula de uma coisa particular, não por continuidade como a Ilíada, ou coisas que são arbitrariamente combinadas, mas em um dos principais sentidos de uno. E uno apresenta a mesma multiplicidade de sentidos que ser, que significa às vezes a coisa individual, às vezes a quantidade, às vezes a qualidade. Consequentemente, mesmo o homem branco terá uma fórmula e definição, porém num sentido distinto da definição de brancura e substância. Quinto, e surge a questão: se alguém nega que uma fórmula envolvendo uma adição é uma definição, como pode haver uma definição de termos que não são simples, mas compostos? Com efeito, temos que explicá-los através de uma adição. Por exemplo, há nariz e concavidade e chatice nasal, que é composta dos dois pela presença de um na outra. Não é por acidente que o nariz tem o atributo de concavidade ou de chatice nasal, mas em função de sua natureza. Tampouco elas aplicam-se-lhe no sentido em que a brancura aplica-se a Calhas ou a um homem, porque Calhas é branco e é por acidente um homem, mas no sentido de que macho é um atributo de animal e igualdade de quantidade, e todos os demais tributos dizemos serem aplicáveis por si, isto é, todas as coisas que envolvem a fórmula ou o nome do sujeito do atributo particular e não podem ser explicadas independentemente dele. Assim, branco pode ser explicado independentemente de homem, mas não fêmea independentemente de animal. Deste modo, ou esses termos não têm essência ou definição, ou então eles a têm num sentido diferente, como dissemos antes. Há, entretanto, uma outra dificuldade em relação a eles. Se nariz chato é o mesmo que nariz côncavo, chato será o mesmo que côncavo. Mas, se não, uma vez que é impossível falar de chato independentemente da coisa da qual por si é um atributo, já que chato significa concavidade no nariz, ou é impossível chamar o nariz de chato, ou teremos uma tautologia, ou seja, nariz côncavo, porque nariz chato será igual a nariz côncavo. Portanto, é absurdo que termos como esses tenham uma essência. Se a tivessem, haveria uma regressão infinita, pois para nariz chato ainda haverá um outro nariz. Está claro, portanto, que somente a substância é definível. Se houvesse definições das outras categorias também, isso teria que envolver uma adição, como no caso do qualitativo, e do ímpar, pois este não pode ser definido independentemente do número. Tampouco pode fêmea ser definido independentemente de animal. Quando digo por adição, refiro-me à expressão na qual temos que dizer a mesma coisa duas vezes, como nesses exemplos. Ora, se isso for verdadeiro, não haverá tampouco definição de expressões compostas, por exemplo, número ímpar. Não conseguimos compreendê-lo, porque nossos termos não são empregados com precisão. Se, ao contrário, a definição também desses termos compostos, ou são definidos de uma maneira diferente, ou, como dissemos, definição e essência têm que ser usadas em mais de um sentido. Portanto, num sentido nada terá uma definição, e nada terá uma essência, exceto substâncias. Mas num outro sentido, outras coisas as terão. Está claro, então, que a definição é a fórmula da essência, e esta tem que pertencer a substâncias exclusiva ou principalmente, primariamente e simplesmente, num sentido não qualificado. Sexto, temos que indagar se a essência é idêntica à coisa particular ou diferente, o que se revelará proveitoso à nossa investigação sobre a substância, já que se considera que uma coisa particular não é distinta da sua própria substância e se diz que a essência é a substância de cada coisa. Nas predicações acidentais com efeito, a própria coisa pareceria ser diferente da essência,
Por exemplo, homem branco difere de essência de homem branco. Se fossem idênticos, essência do homem e essência do homem branco seriam idênticas. Pois, como dizem, homem e homem branco são o mesmo, e, portanto, essência do homem branco e essência do homem são idênticas. Mas talvez não seja necessariamente verdadeiro que a essência de termos compostos acidentais seja a mesma de termos simples, porque os extremos do silogismo não são idênticos ao termo médio da mesma maneira. Talvez se pudesse pensar o seguinte, a saber, que os extremos acidentais são idênticos. Por exemplo, essência do branco e essência do instruído. Mas isso não é admitido. Mas no caso dos termos per se, é a coisa necessariamente idêntica à sua essência? Por exemplo, se há algumas substâncias que não têm outras substâncias, nem entidades anteriores a elas, como alguns afirmam ser as ideias, se a essência do bem difere da ideia do bem, e a essência do animal da ideia do animal, e a essência do ser da ideia do ser, haverá em primeiro lugar outras substâncias, entidades e ideias além das afirmadas, e em segundo lugar, essas outras serão substâncias anteriores se a essência for substância. E se as substâncias posteriores forem mutuamente dissociadas, não haverá conhecimento das ideias, e as essências não existirão. Por dissociadas, entendo a ideia de o bem não possuir a essência do bem, e esta última não possuir a propriedade de ser bem. De fato, só há conhecimento de uma coisa quando conhecemos a sua essência. E o mesmo aplica-se igualmente a outras essências, além de aplicar-se à essência do bem, de sorte que, se a essência do bem não for bem, tampouco será a essência do ser, ser, nem a essência da unidade, Ou todas as essências igualmente existem, ou nenhuma delas. De maneira que, se a essência do ser não é, nenhuma das outras é. Ademais, aquilo que não possui a propriedade de ser bem, não é bem. O bom, portanto, tem que ser uno com a essência do bem e o belo com a essência de beleza. E assim com todos os termos que não dependem de alguma coisa a mais, mas são autossubsistentes e primários. Com efeito, bastará se for assim, mesmo que não sejam formas, ou talvez ainda mais se forem formas. Ao mesmo tempo, também está claro que, se as ideias são como alguns sustentam que são, o substrato não será substância, pois as ideias têm que ser substâncias, mas não envolvendo um substrato, porque se realmente o envolvessem, existiriam em função de sua participação nelas. Que cada coisa individual tem unidade e identidade com a sua essência, e não meramente por acidente, evidencia-se não apenas por força das considerações anteriores, como também porque ter conhecimento do individual é ter conhecimento de sua essência, de sorte que, se exibirmos exemplos, ficará patente que ambos esses conhecimentos são idênticos. Contudo, no que toca ao termo acidental, por exemplo, instruído ou branco, uma vez que possui dois significados, não é verdadeiro afirmar que o próprio termo é idêntico à sua essência, pois tanto o termo acidental quanto aquilo de que ele é um acidente são brancos. De modo que, num sentido, a essência e o próprio termo são o mesmo, e num outro não o são, porque a essência não é o mesmo que o homem, ou que o homem branco, porém é o mesmo que a paixão. O absurdo da dissociação ficará aparente também caso forneça-se um nome para cada essência, pois então haverá uma outra essência além da original. Por exemplo, a essência de cavalo terá uma essência adicional. Ora, por que não deveriam algumas coisas ser identificadas com suas essências desde o início, se a essência é substância? De fato, não só é a coisa e a sua essência uma só, mas também a sua fórmula é a mesma, como a propósito fica evidente pelo que acabamos de dizer, pois não é por acidente que a essência do uno e o uno são um. Ademais, se forem diferentes, haverá uma série infinita, pois a essência do uno e o uno existirão ambos, de modo que, nesse caso também, o mesmo princípio aplicar-se-á. Está claro, então, que no caso de termos primários e autossubsistentes, a coisa individual e a sua essência
são uma e mesma coisa. É óbvio que as objeções sofísticas a essa tese são solucionadas da mesma forma que a questão de ser Sócrates idêntico à essência de Sócrates, pois não há diferença, quer no ponto de vista do qual a questão seria proposta, quer naquele do qual alguém poderia respondê-la com êxito. Explicamos então em que sentido a essência é e em que sentido não é o mesmo que a coisa individual. 7. Das coisas geradas, algumas são geradas naturalmente, outras artificialmente e outras espontaneamente. Entretanto, tudo o que é gerado é por alguma coisa, a partir de alguma coisa e se torna alguma coisa. Quando digo se torna alguma coisa, entendo em qualquer uma das categorias. É possível que venha a ser quer uma coisa particular, quer de alguma quantidade ou qualidade, quer em algum lugar. A geração natural é a geração de coisas que ocorre por meio da natureza. Aquilo de que são geradas é o que chamamos de matéria, e aquilo pelo que elas vêm a ser é alguma coisa que existe naturalmente, e alguma coisa em que se tornam é um ser humano, ou uma planta, ou algo mais deste jaez. Aqui damos o nome de substância no mais elevado grau. Todas as coisas geradas, natural ou artificialmente, contêm matéria, uma vez que é possível para cada uma delas tanto ser quanto não ser. E esta possibilidade é determinada pela matéria presente em cada coisa individual. E, em geral, tanto aquilo a partir do que, quanto aquilo de acordo com o que são geradas, é natureza, pois a coisa gerada, por exemplo, planta ou animal, possui uma natureza. E aquilo através do que são geradas é chamada natureza formal, entre aspas, a qual apresenta a mesma forma da coisa gerada, embora esteja em algo mais, visto que o ser humano gera o ser humano. Tal é a geração de coisas naturalmente geradas. Os outros tipos de geração são chamados de produções. Todas as produções procedem da arte, da potência ou do pensamento. Algumas delas são também geradas espontaneamente e, por acaso, exatamente da mesma maneira como ocorre às vezes com as coisas naturalmente geradas. Isto porque, por vezes, mesmo na esfera da natureza, as mesmas coisas são geradas tanto a partir da semente quanto na ausência dela. Examinaremos casos deste tipo mais tarde. A geração artificial, ou seja, a partir da arte, é a geração das coisas cuja forma está contida na alma. Por forma, entenda a essência de cada coisa e sua substância primária. Com efeito, até contrários têm um certo sentido à mesma forma. A substância da privação é a substância oposta, por exemplo, a saúde é a substância da doença, na medida em que a doença é a ausência da saúde, ao passo que esta, a saúde, é a fórmula e conhecimento na alma. Ora, o sujeito saudável é produzido como resultado deste raciocínio. Uma vez que isso é a saúde, se o sujeito pretende ser saudável, isso terá necessário primeiramente que estar presente nele. Por exemplo, em estado homogêneo do corpo. Se isso é para estar presente, tem que haver necessariamente calor. E o médico prossegue raciocinando até chegar ao que ele próprio finalmente pode fazer. E então o processo a partir deste ponto em diante, isto é, o processo rumo à saúde, é chamado de produção. Portanto, conclui-se num certo sentido que a saúde provém da saúde e uma casa de uma casa. Aquilo que possui matéria, daquilo que não a possui. Pois a arte da medicina ou da construção é a forma da saúde ou da casa. Entendo por essência a substância sem a matéria. Entendo por essência a substância sem a matéria. Nas gerações e movimentos, parte do processo é chamado de pensamento, parte de produção. Aquilo que procede do ponto de partida e da forma é o pensamento, e o que procede da conclusão do pensamento é a produção. O que procede do ponto de partida e da forma é o pensamento, e o que procede da conclusão do pensamento é a produção. Cada uma das demais etapas intermediárias é realizada do mesmo modo. Quero dizer, por exemplo, que se o sujeito é para ter saúde, a sua condição física terá que ser homogeneizada. E então o que envolve ser homogeneizado? Isso ou aquilo. E isso será atingido se ele for aquecido.
E o que isso envolve? Algo mais. E este algo está presente potencialmente. E o que está presente em potência já se encontra em poder do médico. A coisa que produz e a partir da qual se inicia o processo de recuperação da saúde é a forma na alma. Se o processo for artificial, se este for espontâneo, o ponto de partida da produção para o produtor artificial será qualquer um. Como no tratamento médico, o ponto de partida é talvez o aquecimento do paciente e o que o médico produz mediante fricção. Aquecimento no corpo, então, é ou uma parte da saúde, ou é seguido diretamente ou através de diversas etapas intermediárias por algo similar que é uma parte da saúde, e isso, quer dizer, aquilo que produz a parte, constitui a última etapa, como as pedras são uma parte da casa, e assim em todos os outros casos. Assim, como dizemos, a geração seria impossível se nada já houvesse antes. Fica claro, portanto, que alguma parte tem necessariamente que pré-existir, porque a matéria é uma parte na medida em que pré-existe no produto e converte-se em alguma coisa. Mas então, a matéria é parte da fórmula? Bem, definimos o que são anéis de bronze de ambas as maneiras. Descrevemos a matéria como bronze e a forma como esta ou aquela figura, sendo a figura o gênero imediato em que é colocado o anel. O anel de bronze, então, possui a sua matéria em sua fórmula. E quanto àquilo a partir do que, como matéria, as coisas são geradas, algumas, ao serem geradas, não são chamadas isso ou aquilo, mas feitas disso ou daquilo. Por exemplo, uma estátua não é chamada de pedra, mas feita de pedra. Entretanto, o homem que se torna saudável não é chamado segundo aquilo a partir do qual se tornou saudável. A razão disso é que a geração procede da privação e do substrato a que damos o nome de matéria. Por exemplo, tanto o homem quanto o doente torna-se saudável. Embora seja dito com maior propriedade que proceda da privação, ou seja, alguém se torna saudável mais por ter estado doente do que por ser homem. Consequentemente, um indivíduo saudável não é chamado de doente, mas de homem, e de homem saudável. Mas onde a privação é obscura e destituída de nome, por exemplo, no bronze a privação de qualquer dada figura, ou nos tijolos e na madeira a privação da figura de uma casa, considera-se que a geração procede desses materiais. Como no caso anterior, o indivíduo saudável é produzido a partir do doente. Consequentemente, tal como no caso anterior, como também uma coisa não é chamada a partir daquilo de que é gerada, não se diz aqui que a estátua é madeira, mas através de uma alteração verbal, que é de madeira. Não bronze, mas de bronze. E não pedra, mas de pedra. E não se diz que a casa é tijolos, mas feita de tijolos. Com efeito, se examinarmos o assunto cuidadosamente, não deveríamos sequer dizer não qualificadamente que uma estátua é gerada a partir de madeira, ou uma casa a partir de tijolos, porque aquilo a partir do que uma coisa é gerada não é permanente, mas mutável. Eis por que discursamos deste modo. 8º. Ora, como aquilo que é gerado o é por alguma coisa, pelo que entendo o ponto de partida do processo de geração, a partir de alguma coisa, pelo que não devemos entender a privação, mas a matéria, uma vez que já distinguimos seus significados, e torna-se alguma coisa, isto é, uma esfera, um anel, ou seja lá mais o que possa ser, tal como o artífice não produz o substrato, isto é, o bronze, tampouco produz ele a esfera, a não ser incidentalmente, na medida em que a esfera de bronze é uma esfera, e ele confecciona a primeira. Com efeito, confeccionar isto é confeccionar isto a partir do substrato no sentido mais pleno. Quero dizer que tornar redondo o bronze não é confeccionar o redondo ou a esfera, mas alguma coisa mais, isto é, produzir essa forma num outro veículo. De fato, se confeccionamos a forma,
o fazemos a partir de alguma outra coisa, como já supomos. Por exemplo, confeccionamos uma esfera de bronze e isso no sentido de que, a partir disso, que é bronze, confeccionamos esta outra coisa, que é a esfera. Se então confeccionamos a própria esfera, é claro que poderemos repeti-lo mediante o mesmo método e os processos de geração prosseguirão ad infinitum. É, portanto, evidente que a forma, ou não importa o nome que se queira dar à configuração da coisa sensível, não é gerada. A geração não lhe dizendo respeito, e tampouco a essência é gerada, uma vez que isto é aquilo que é introduzido em alguma coisa mais mediante a arte, a natureza ou a potência. Mas nós realmente causamos o ser de uma esfera de bronze na medida em que a produzimos a partir do bronze e de uma esfera. Introduzimos a forma nessa matéria particular e o resultado é uma esfera de bronze. Mas se a essência de esfera em geral é gerada, alguma coisa é necessariamente gerada de alguma coisa, porque aquilo que é gerado terá sempre que ser divisível, e parcialmente uma coisa e parcialmente uma outra, com o que quero dizer parcialmente matéria e parcialmente forma. Se então uma esfera é a figura cuja circunferência é em todos os pontos equidistante do centro, parte disso será o meio em que aquilo que produzimos estará contido e parte estará nesse meio. E o todo será a coisa gerada, como no caso da esfera de bronze. Evidencia-se, portanto, a partir do que dissemos, que a coisa, no sentido de forma ou substância, não é gerada, ao passo que o todo concreto, que é nomeado segundo ela, é gerado. E que em todas as coisas geradas, a matéria está presente. E uma parte é matéria e a outra é forma. Há então alguma esfera independentemente das esferas particulares? Ou alguma casa independentemente dos tijolos? De certo, nenhum isso jamais teria sido gerado, se assim fosse. Forma significa de uma tal espécie, e não um isso, isto é, uma coisa individual definida. Contudo, produzimos ou geramos a partir de alguma coisa individual de uma tal espécie. E quando o gerado é um indivíduo, de uma tal espécie. E o indivíduo integral, Cálias ou Sócrates, corresponde a essa esfera de bronze, mas homem e animal correspondem à esfera de bronze em geral. É evidente, portanto, que a causa que consiste das formas, no sentido em que alguns a ela se referem supondo que há certas existências independentemente das existências individuais, no que tange ao menos a geração e corrupção, é inútil. E tampouco por essa razão, de qualquer modo, devem as formas ser consideradas substâncias autossubsistentes. Efetivamente, em alguns casos, até se evidencia que aquilo que gera é do mesmo tipo do que é gerado. Não, entretanto, idêntico a ele, nem uno, numericamente falando, mas uno do ponto de vista da forma. Por exemplo, na geração natural, o ser humano gera o ser humano, a menos que algo ocorra contrário à natureza, como quando um cavalo gera um mulo. E mesmo nesses casos, são semelhantes, uma vez que aquilo que seria comum ao cavalo e ao burro, o gênero imediatamente acima deles, carece de nome, embora fosse provavelmente ambos, já que o mulo é ambos. A conclusão evidente é que é desnecessário estabelecer uma forma como um modelo, pois deveríamos ter procurado por formas especialmente nesses casos, já que coisas vivas são, num sentido especial, substâncias. A coisa que gera basta para a produção e para ser a causa da forma na matéria. O todo completado, esta ou aquela forma introduzida nesta carne ou nestes ossos, é Cálias ou Sócrates. E é diferente daquilo que o gerou, porque a matéria é diferente, mas é idêntico na forma, porque esta é indivisível. 9. Poder-se-ia levantar a questão do porquê algumas coisas são geradas, tanto artificial quanto espontaneamente, do que é exemplo a saúde, enquanto outras não o são, do que é exemplo uma casa. A razão disso
é que, em alguns casos, a matéria, a qual constitui o ponto de partida do processo na produção e geração de coisas artificiais, na qual uma certa parte do resultado já existe, é tal que se capacita a iniciar seu próprio movimento, o mesmo não ocorrendo em outros casos. E cumpre acrescentar que, no primeiro caso, a matéria pode iniciar o movimento de um modo particular, enquanto em outros casos a matéria é incapaz de fazê-lo. De fato, muitas coisas são capazes de mover a si mesmas, mas não de um modo particular, do que é exemplo a dança. É então impossível para quaisquer coisas cuja matéria é deste tipo, pedras, por exemplo, serem movidas desse modo particular, a não ser por uma outra coisa. Entretanto, de um modo ou outro, são capazes de mover a si mesmas. O mesmo acontece com o fogo. Por essa razão, algumas coisas não podem existir independentemente do detentor da arte, enquanto outras podem. De fato, o movimento pode ser desencadeado por aquelas coisas que não detêm realmente a arte, mas que podem elas mesmas ser movidas quer por outras coisas não detentoras da arte, quer graças ao movimento da parte do produto que nelas pré-existe. Também fica claro, com base no que dissemos, que num certo sentido todas as coisas artificiais são geradas ou a partir de alguma coisa que ostenta o mesmo nome, como é o caso dos produtos naturais, ou a partir de uma parte de si mesmas e que ostenta o mesmo nome delas, por exemplo, uma casa a partir de uma casa, na medida em que é gerada pela mente, pois a arte da construção é a forma da casa. A arte da construção é a forma da casa. Ou a partir de alguma coisa que contém alguma parte delas, se excluirmos as geradas acidentalmente. De fato, a causa direta e independente da produção constitui uma parte do produto. O calor presente no movimento produz calor no corpo, e ou isso é saúde, ou uma parte da saúde, ou é seguido por uma parte da saúde, ou pela própria saúde. Esta é a razão de se dizer que o calor produz saúde, ou seja, o calor produz aquilo de que a saúde é uma concomitância e consequência. Portanto, como a substância é o ponto de partida de tudo nos silogismos, uma vez que os silogismos partem do o que de uma coisa, do mesmo modo também a geração procede da substância. Quem quiser saber mais sobre silogismos, aliás, tem Órgano, de Aristóteles, ele mesmo, gravado aqui no canal. E o mesmo que ocorre com os produtos da arte, ocorre com as formações naturais, pois a semente as produz como o artista produz as obras de arte. A semente encerra a forma potencialmente, e aquilo de que provém a semente possui, num certo sentido, o mesmo nome do produto. Somente num sentido, pois não deveríamos esperar que todas devessem ter o mesmo nome no sentido em que o ser humano gera o ser humano, já que a mulher é também gerada pelo homem. A menos que o produto seja uma anomalia, razão pela qual um mulo não é produzido por um mulo. As coisas naturais, que como objetos artificiais são produzidas espontaneamente, são aquelas cuja matéria pode também desencadear por si mesma aquele movimento desencadeado pela semente. Aquelas cuja matéria não é capaz de fazê-lo não podem ser geradas a não ser por seus próprios genitores. Não é somente com referência à substância que nosso argumento indica que a forma não é gerada. O mesmo argumento apresenta aplicação comum a todas as divisões primárias, isto é, quantidade, qualidade e as demais categorias. De fato, tal como a esfera de bronze é gerada, porém não a esfera nem o bronze, e como no caso do bronze, se é gerado, a forma e a matéria não são, porque estas têm necessariamente que pré-existir, o mesmo ocorre com o quê, a qualidade, a quantidade e as demais categorias semelhantes, pois não é a qualidade que é gerada, mas a madeira dessa qualidade. Tampouco é a quantidade ou tamanho que é gerado, mas a madeira nessa quantidade ou o animal desse tamanho. Mas é possível apreender destes exemplos uma peculiaridade da substância, ou seja, que tem que pré-existir uma outra substância em ato que a produza. Por exemplo, um animal, se um animal estiver sendo gerado. Entretanto, uma qualidade ou uma quantidade não necessita pré-existir de outro modo, senão em potência. 10º.
Uma vez que uma definição é uma fórmula, e toda fórmula apresenta partes, e uma vez que a fórmula está relacionada à coisa do mesmo modo que a parte da fórmula está relacionada à parte da coisa, surge a questão: tem a fórmula das partes que está contida na fórmula do todo ou não? Parece claro que assim é em alguns casos, mas não em outros. A fórmula do círculo não inclui a dos segmentos, ao passo que a fórmula da sílaba inclui a das letras. E não obstante, o círculo é divisível em seus segmentos exatamente do mesmo modo que a sílaba o é em suas letras. Além disso, se as partes são anteriores ao todo e o ângulo agudo é parte do ângulo reto e o dedo parte do animal, o ângulo agudo será anterior ao ângulo reto e o dedo será anterior ao ser humano. Mas julga-se serem estes últimos os anteriores, porquanto na fórmula as partes são explicadas a partir deles, além do que os todos são anteriores também em função da sua capacidade de existir independentemente. Talvez devêssemos dizer que parte tem vários significados. Talvez devêssemos dizer que parte tem vários significados, um dos quais é aquilo que mede com respeito à quantidade. Mas deixemos esta questão de lado e indaguemos acerca das partes das quais consiste a substância. Se então a matéria, a forma e a combinação de ambas revelaram-se distintas, e se matéria, forma e sua combinação forem substância, haverá um sentido no qual mesmo a matéria poderá ser chamada de parte de uma coisa, e um outro no qual assim não é, mas em que as únicas partes são os elementos dos quais consiste a fórmula da forma. Por exemplo, a carne não é uma parte da concavidade, porque a carne é a matéria em que a concavidade está introduzida. É uma parte, porém, da chatice do nariz. E o bronze é parte da estátua, como um todo concreto, mas não da estátua como forma. Podemos nos referir à forma ou à coisa detentora de uma forma como uma coisa individual, mas nunca podemos nos referir ao que é material por si mesmo. Esta é a razão por que fórmula do círculo não contém a dos segmentos, enquanto a fórmula da sílaba contém a das letras, posto que as letras são partes da fórmula da forma e não matéria, mas os segmentos são partes no sentido de matéria em que a forma é introduzida. Entretanto, aproximam-se mais da forma do que o faz o bronze quando a redondez é neste produzida. Mas há um sentido em que nem mesmo todas as letras estarão contidas na fórmula da sílaba. Por exemplo, letras particulares sobre cera ou sons do ar, uma vez que estes também constituem parte da sílaba no sentido em que constituem sua matéria sensível. Pois mesmo se a linha for dividida e reduzida às suas metades, ou se o homem for decomposto em ossos, músculos e carne, não se concluirá que são compostos destes como partes de sua substância, mas como sua matéria. E são partes do todo concreto, mas não da forma ou daquilo a que se refere a fórmula. Consequentemente, não se acham nas fórmulas. Em consonância com isso, em alguns casos, a fórmula incluirá a fórmula de tais partes, como nos casos anteriores, mas em outros casos não necessita forçosamente conter sua fórmula, a não ser que seja a fórmula do objeto concreto. É por esta razão que algumas coisas são compostas de partes à maneira de princípios nos quais poderiam ser decompostas, enquanto outras coisas não. Todas as coisas que são combinações concretas de forma e matéria, por exemplo, o chato do nariz ou o anel de bronze, podem ser decompostas em forma e matéria, e a matéria é uma parte delas. Mas as que não são combinações concretas com a matéria e carecem de matéria, cujas fórmulas referem-se exclusivamente à forma, não são decomponíveis, quer de modo algum, quer ao menos dessa maneira aqui definida. Conclui-se que esses componentes materiais são princípios e partes das coisas concretas, enquanto da forma não são nem partes nem princípios. É por força disso que a estátua de argila pode ser decomposta em argila,
a esfera decomposta em bronze e calhas em carne e ossos, o mesmo se aplicando ao círculo, o qual é decomponível em segmentos, por ser alguma coisa que é combinada com matéria, uma vez que empregamos o mesmo nome tanto para o círculo absoluto quanto para o círculo particular, já que inexiste um nome especial para os círculos particulares. A verdade foi por nós indicada. Contudo, recapitulemos e a indiquemos com maior clareza. Todos os constituintes que são partes da fórmula e nos quais a fórmula é divisível são anteriores aos seus todos, seja todos ou alguns deles. A fórmula do ângulo reto, porém, não é divisível na fórmula de um ângulo agudo, mas vice-versa, visto que ao definir o ângulo agudo, recorremos ao ângulo reto, porque o ângulo agudo é menos do que o ângulo reto. O mesmo ocorre com o círculo e o semicírculo, já que este é definido por meio do primeiro. E o dedo é definido por meio da totalidade do corpo, uma vez que o dedo é um tipo particular da parte de um ser humano. Conclui-se que essas partes, que são materiais e nas quais o todo é decomponível, como na matéria, são posteriores ao todo. Mas aquelas que são as partes da fórmula e da substância em conformidade com sua fórmula são anteriores, ou todas ou algumas delas. E visto que a alma dos animais, uma vez que esta é a substância do ser animado, é a substância de acordo com a fórmula, ou seja, a forma e a essência daquele tipo particular de corpo, no mínimo cada parte, se for para defini-lo propriamente, não sem a referência às suas funções, o que não lhe pode dizer respeito independentemente da percepção, então as partes da alma são anteriores, quer todas elas, quer algumas delas, ao animal concreto. As partes da alma são anteriores, quer todas elas, quer algumas delas, ao animal concreto, ocorrendo algo análogo em outros casos individuais que envolvem todos concretos. Mas o corpo e suas partes são posteriores a essa substância, e não é esta substância, mas o todo concreto que é decomposto nessas partes, como na matéria. Assim, se num sentido essas partes são anteriores ao todo concreto, num outro não são, uma vez que sua existência independente é impossível. De fato, um dedo em qualquer estado não pode ser uma parte de um ser vivo, porquanto um dedo morto é tão só homonimamente um dedo. Algumas partes são concomitantes ao todo, isto é, aquelas que são indispensáveis e nas quais a fórmula e a substância estão imediatamente presentes, do que são exemplo o coração e talvez o cérebro, uma vez que não importa qual deles detém essa qualidade. Mas ser humano e cavalo, e termos aplicados dessa maneira a indivíduos, mas universalmente, não são substância, mas um tipo de todo concreto, composto dessa fórmula particular e dessa matéria particular, tomadas como universais. Sócrates, entretanto, individualmente, já é composto de matéria extrema, ocorrendo algo semelhante em todos os outros casos. Uma parte, portanto, pode ser parte da forma, pelo que entendo a essência, ou do todo concreto composto de forma e matéria, ou da própria matéria. Contudo, somente as partes da forma são partes da fórmula, a qual diz respeito ao universal. Com efeito, ser um círculo é o mesmo que o círculo, e ser uma alma é o mesmo que a alma. Quando, porém, estamos diante da coisa concreta, isto é, este círculo, o qual é um entre os círculos individuais, quer sensível ou inteligível, entendo por círculos inteligíveis os matemáticos e por círculos sensíveis os anéis de bronze ou madeira, desses círculos individuais não há definição e aprendemo-los por meio da inteligência ou da percepção, e quando caem na esfera da nossa real apreensão, é dúbio se existem ou não, embora sejam sempre objetos de discurso e apreendidos de modo cognoscível pela fórmula universal. A matéria em si, todavia, é incognoscível. Há uma certa matéria que é sensível, ao passo que outra é inteligível.
São exemplos de matéria sensível o bronze, a madeira e toda a matéria submetida ao movimento, enquanto são exemplos de matéria inteligível aquilo que está presente nas coisas sensíveis, não como sensível, que é o caso dos objetos das matemáticas. Discutimos como estão associados o todo e a parte, e o anterior e o posterior. Entretanto, se indagados se o ângulo reto, o círculo e o animal são anteriores àquilo em que são decompostos e do que são compostos, isto é, das partes, será necessário respondermos à questão dizendo que nenhum deles é anterior simplesmente, pois se a alma é também o animal ou a coisa animada, ou se a alma do indivíduo é o próprio indivíduo, e ser um círculo é o círculo, e ser um ângulo reto, e a essência do ângulo reto é o ângulo reto, então temos que admitir que o todo, num sentido, é posterior à parte num sentido, isto é, as partes contidas na fórmula e as partes de um ângulo reto particular, visto que tanto o canto reto material feito de bronze quanto o ângulo reto formado por linhas individuais são posteriores às suas partes, ao passo que o ângulo reto imaterial é posterior às partes contidas na fórmula, mas anterior às contidas no caso individual. Não devemos oferecer uma resposta simples. E se a alma não é o animal, mas alguma coisa a mais, é imperioso declararmos, mesmo nesse caso, que alguns todos são anteriores e alguns não, como foi indicado. 10º. Uma questão vem à luz naturalmente, a saber, qual o tipo de partes que diz respeito à forma e qual o tipo que não diz respeito a ela, mas à coisa concreta. Se isso não fica claro, é impossível definir o particular, porque a definição refere-se ao universal e à forma. Portanto, se não houver clareza quanto a saber qual tipo de partes é material e qual não é, também não haverá tampouco clareza quanto à fórmula da coisa. No que tange a coisas que se constata ocorrerem em materiais especificamente diferentes, como um círculo que pode existir em bronze ou em pedra ou em madeira, parece evidente que essas coisas, o bronze e a madeira, não são em sentido algum parte da essência do círculo, porque este é dissociável e independente deles. No que toca às coisas que não são visivelmente separáveis, não há por que pensar que o mesmo não seja aplicável a elas. Por exemplo, se todos os círculos anéis que já houvessem sido vistos fossem de bronze, pois não obstante isso o bronze não seria parte da forma, embora seja difícil realizar essa separação no pensamento. Por exemplo, a forma do ser humano é sempre manifestada em carne, ossos e elementos deste tipo. São estes, portanto, também partes da forma e da fórmula, ou não são? Não, são matéria. Mas pelo fato de o ser humano não estar presente também em outras matérias, somos incapazes de realizar a separação. Ora, como isso parece possível, embora não seja evidente quando, alguns se mostram em dúvida, mesmo no caso do círculo e do triângulo, julgando incorreto defini-los por linhas e espaço contínuo, mas considerando que todos estes são para o círculo ou o triângulo, como a carne ou os ossos o são para o ser humano. E o bronze ou a pedra é para a estátua. E reduzem tudo a números e declaram que a fórmula da linha é a fórmula do 2. E entre os proponentes da teoria das ideias, alguns fazem do 2 a linha ideal, enquanto outros fazem dele a forma da linha. De fato, declaram que, em alguns casos, a forma e aquilo que é a forma, por exemplo, o 2 e a forma do 2, são o mesmo. Entretanto, no caso da linha, declaram que não é mais assim. Conclui-se que há uma forma de muitas coisas cuja forma é evidentemente diferente, uma conclusão que também os pitagóricos tiveram que encarar, e também que é possível constituir uma forma suprema de tudo, e não considerar o resto como formas, com o que, entretanto, tudo seria uno. Acabamos de indicar que a questão das definições encerra certa dificuldade
e mostramos por que é assim. A conclusão é que reduzir todas as coisas às formas e descartar a matéria é ir longe demais, pois algumas coisas são presumivelmente uma forma particular numa matéria particular, ou coisas particulares num estado particular. E a comparação que o Sócrates mais jovem costumava fazer quanto ao ser vivo não é boa, pois distancia as pessoas da verdade e as faz supor que é possível a um ser humano existir sem suas partes, como acontece com o círculo sem o bronze. Entretanto, os casos não são semelhantes, já que o ser vivo é sensível e não pode ser definido sem o movimento e, consequentemente, não a menos que suas partes estejam em alguma condição definida. Com efeito, não é a mão em qualquer condição que constitui uma parte do ser humano, mas a mão somente quando é capaz de desempenhar a sua função, de modo que encerra a vida em si. Se não está viva, não é uma parte. E no tocante aos objetos das matemáticas, por que não são as fórmulas das partes partes das fórmulas do todo? Por exemplo, por que as fórmulas dos semicírculos não são partes da fórmula do círculo? Não se poderia responder por que não são sensíveis, uma vez que elas não são. Mas provavelmente isso não faça a diferença, já que haverá matéria mesmo de algumas coisas que não são sensíveis. Na verdade, haverá matéria em algum sentido em tudo que não seja essência ou forma consideradas independentemente, mas como uma coisa particular, de sorte que os semicírculos são partes não de um círculo universal, mas dos círculos particulares, como anteriormente afirmamos. Porquanto alguma matéria é sensível, enquanto alguma é inteligível. Evidencia-se também que a alma é a substância primária, que o corpo é matéria e que o ser humano ou o animal é a combinação de ambos tomados universalmente. E Sócrates ou Corisco apresenta duplo sentido, se também a alma de Sócrates pode ser chamada de Sócrates, já que por Sócrates alguns entendem a alma, enquanto outros o indivíduo concreto. Mas, se Sócrates significa simplesmente esta alma e este corpo, o individual é análogo ao universal. Terá que ser examinado mais tarde se existe algum outro componente material dessas substâncias além da sua matéria e se devemos buscar alguma substância adicional nelas, tais como números ou algo deste tipo. É com isso em vista que estamos tentando determinar a natureza das substâncias sensíveis, já que, num certo sentido, a investigação das substâncias sensíveis diz respeito à física ou filosofia segunda. De fato, é necessário ao físico não apenas conhecer a matéria, como também a substância compatível com a fórmula, sendo este segundo conhecimento ainda mais necessário do que o primeiro. E no que tange às definições, em que sentido os elementos na fórmula constituem partes da definição e por que a definição é uma fórmula, pois claramente a coisa é una, mas em função do que é una, na medida em que apresenta partes. Isso deverá ser examinado mais tarde. Foi indicado, então, numa exposição geral abrangente de todos os casos, o que é a essência e de que modo ela é independente, e por que a fórmula da essência de algumas coisas contém as partes da coisa definida, ao passo que a fórmula de outras coisas não as contém. E mostramos que, na fórmula da substância, as partes materiais de uma coisa não podem estar presentes, visto que não são sequer partes da substância nesse sentido, mas da substância concreta, da qual há, num certo sentido, uma fórmula, e num outro, não há nenhuma fórmula. Com efeito, não há fórmula dela envolvendo a matéria, uma vez que esta é indeterminada. Há, contudo, uma fórmula em conformidade com a sua substância primária. Por exemplo, no que se refere ao ser humano, a fórmula da alma, já que a substância é a fórmula residente. É a forma residente, da qual, conjuntamente com a matéria, a chamada substância concreta é composta. Por exemplo, a concavidade é uma forma desse tipo, pois dela e do nariz surgem o nariz chato e a chatice do nariz. De fato, nariz estará presente 2 vezes nessas expressões. Mas na substância concreta, por exemplo, nariz chato ou calhas, também a matéria estará presente.
Afirmamos também que a essência e a coisa individual são, em alguns casos, o mesmo, como no caso das substâncias primárias, do que é exemplo a curvatura e a essência da curvatura, se esta for primária. Por substância primária, entendo a substância que não implica a presença de alguma coisa em alguma coisa mais, ou seja, num substrato que atua como matéria. Mas tais coisas materiais, ou que são compostas de matéria, não são o mesmo que sua essência, nem mesmo se forem acidentalmente unas, por exemplo, Sócrates e instruído, uma vez que estes são o mesmo somente por acidente. 12º. Agora principiemos por nos ocupar da definição, numa medida em que dela não nos ocupamos nos analíticos, posto que o problema nestes apresentado tem a sua utilidade para a nossa discussão da substância. O problema que tenho em mente corresponde à seguinte questão: o que constitui a unidade daquilo de que dizemos que a fórmula é uma definição? Por exemplo, no caso de homem, animal bípede. Tomemos isso como a fórmula de homem. Por que, então, é isso uma unidade e não uma pluralidade? Quer dizer, animal e bípede. Pois no caso de homem e branco, temos uma pluralidade, quando o segundo não se refere ao primeiro, ao passo que dispomos de uma unidade quando ele, o segundo, refere-se ao primeiro. E o sujeito homem tem um atributo, de sorte que se tornam uma unidade, e temos o homem branco. No caso que temos diante de nós, contudo, um termo não participa do outro. Não se considera que o gênero participe de suas diferenças, já que então a mesma coisa estaria participando simultaneamente de contrários, uma vez que as diferenças que distinguem o gênero são contrárias. E mesmo que delas participasse, idêntico argumento seria aplicável, uma vez que as diferenças são muitas, por exemplo, terrestre, bípede, não alado. Por que são uma unidade e não uma pluralidade? Não é porque estão presentes em um gênero, pois se assim fosse, todas as diferenças do gênero formariam uma unidade. Mas, de certo, todos os atributos na definição têm que formar uma unidade, porque a definição é um tipo de fórmula singular e uma fórmula da substância, de modo que é necessariamente uma fórmula de uma coisa particular, posto que a substância denota, como sustentamos, uma unidade e um isso. A nossa investigação das definições deve começar por aquelas provenientes das divisões. Não há nada mais na definição a não ser o gênero primário e as diferenças. Os outros gêneros consistem do gênero primário somado às diferenças que são com ele tomadas. Por exemplo, o gênero primário é animal e o seguinte abaixo dele é animal bípede. E prosseguindo, animal bípede não alado, e analogamente também se a expressão contiver ainda mais termos. Em geral, não tem importância se contém muitos ou poucos termos, e tampouco, portanto, se contém poucos ou simplesmente dois. De dois, um é diferença e o outro, gênero. Por exemplo, em animal bípede, animal é gênero, e o outro termo é diferença. Se então o gênero absolutamente não existe, independentemente da espécie que ele, como gênero, inclui, ou se existe, mas tão só como matéria, porquanto a língua é gênero e matéria, mas suas diferenças produzem a espécie, isto é, as letras, a partir dele, então fica evidente que a definição é a fórmula composta das diferenças. Mas é igualmente necessário na divisão tomar a diferença da diferença. Por exemplo, ter pés é uma diferença de animal. Na sequência, por seu turno, precisamos descobrir a diferença de animal que tem pés enquanto tendo pés. Em conformidade com isso, não deveríamos dizer, se quisermos nos expressar corretamente, que, daquilo que tem pés, uma parte é alada e a outra não alada. Se assim o dissermos, o será por incapacidade. Deveríamos dizer somente que uma parte tem pés fendidos e a outra não, porque estamos diante de diferenças de pés, visto que pés fendidos é um tipo de pés. E assim inclinamo-nos a caminhar sempre progressivamente até chegarmos à espécie que não contém diferenças. Neste ponto, haverá tantos tipos de pés quanto diferenças,
e as espécies de animais dotados de pés serão numericamente iguais às diferenças. Então, se assim é, fica evidente que a última diferença será a substância da coisa e sua definição, visto que não é necessário que expressemos as mesmas coisas mais de uma vez nas definições, devido ao supérfluo disso. Entretanto, isso realmente ocorre, pois quando dizemos animal dotado de pés e bípede, simplesmente dissemos animal dotado de pés dotado de 2 pés. E se o dividirmos de acordo com a sua correta divisão, estaremos expressando a mesma coisa 2 vezes, muitas vezes, tantas vezes quantas diferenças houver. Se assim nos mantivermos tomando uma diferença de uma diferença, uma delas, isto é, a última, será a forma e a substância. Entretanto, se prosseguirmos de acordo com qualidades acidentais, por exemplo, se dividimos aquilo que é dotado de pés em branco e preto, haverá um número de diferenças igual ao número de divisões. Fica, portanto, evidente que a definição é a fórmula extraída das diferenças e, a nos expressarmos rigorosamente, da última delas. A definição é a fórmula extraída das diferenças, a última delas. Isso ficará claro se alterarmos a ordem de tais definições, por exemplo, a do homem, dizendo animal que é bípede dotado de pés, pois dotado de pés é supérfluo, uma vez que já dissemos bípede. Entretanto, na substância não se cogita de ordem, pois como poderíamos pensar em relação a ela numa parte como posterior e outra como anterior? No que toca, portanto, às definições por divisão, que baste isso, à guisa de exposição preliminar sobre sua natureza. 13. Considerando-se que o objeto da nossa investigação é a substância, voltemos a ela. Tal como o substrato e a essência e a combinação deles são chamados de substância, o mesmo ocorre com o universal. 2 destes já foram abordados por nós, ou seja, a essência e o substrato. Quanto ao substrato, dissemos que é subjacente em 2 sentidos, ou sendo um isso, uma coisa individual, como o animal é subjacente aos seus atributos, ou como a matéria é subjacente à realidade. Também há quem pense que o universal é, no sentido mais verdadeiro, uma causa e um princípio. Passemos, portanto, a discutir também esta questão, uma vez que parece impossível que qualquer termo universal possa nomear uma substância. Primeiramente, a substância de um indivíduo é a substância que a ele é peculiar, não pertencendo a nada mais, ao passo que o universal é comum, já que por universal entendemos aquilo que por natureza diz respeito a muitas coisas. De qual individual, então, o universal será a substância? De todos ou de nenhum? Mas não é possível que seja a substância de todos, enquanto se é a substância de um. Os demais também serão este um, visto que coisas cuja substância é una possuem igualmente essência una, e são elas próprias unas. Por outro lado, substância significa aquilo que não é predicado de um sujeito, ao passo que o universal é sempre predicado de algum sujeito. Mas, talvez, embora o universal não possa ser substância no sentido em que o é a essência, possa estar presente na essência, como o animal pode estar presente em homem e cavalo. Com isso, claramente haveria, em algum sentido, uma fórmula do universal. Não haverá diferença, inclusive se não houver uma fórmula para tudo que está na substância, pois não obstante isso, o universal será a substância de alguma coisa. Por exemplo, homem será a substância do indivíduo humano em que está presente. Assim o mesmo aplicar-se-á novamente e, por exemplo, o animal será a substância daquilo em que está presente como peculiar a ele. Ademais, seria tanto impossível quanto absurdo que o isso, o individual, isto é, a substância, se composta de partes, não fosse composta de substâncias nem do individual, mas de uma qualidade, pois neste caso a não substância ou qualidade será anterior à substância ou ao individual, o que é impossível, uma vez que nem na fórmula, nem no tempo, nem na geração vir a ser
podem as paixões da substância ser anteriores à substância, já que neste caso seriam dela dissociáveis. Acresça-se que uma substância estará presente em Sócrates, que é uma substância, de maneira que será a substância de duas coisas. E em geral conclui-se que, se homem e todos os termos empregados deste modo são substância, nenhum dos elementos da fórmula é a substância de qualquer coisa, e tampouco pode existir independentemente da espécie ou em qualquer outra coisa a mais. Quero dizer, por exemplo, que nenhum animal nem qualquer outro elemento da fórmula pode existir independentemente da espécie particular. Se olharmos a questão desse ponto de vista, é evidente que nenhum atributo universal é substância. E isso fica claro também pelo fato de que nenhum dos predicados comuns indica um isso, mas um aquilo. De outra maneira, entre outras consequências incômodas, teremos o terceiro homem. A conclusão é evidente, também diante do seguinte, a saber, que a substância não pode consistir de substâncias nela presentes em ato realmente, pois o que é em ato realmente dois, jamais pode ser em ato realmente um, enquanto se for potencialmente dois, pode ser um, do que é exemplo o dobro, que consiste de duas metades, quer dizer, potencialmente, visto que a atualização dissocia as metades. Assim, se a substância é una, não é possível que consista de substâncias nela presentes, mesmo nesse sentido. Como observa acertadamente Demócrito, quando declara que é impossível para dois provir de um, ou um de dois, uma vez que identifica as substâncias com as grandezas indivisíveis. Está claro que o mesmo também se aplicará ao número, supondo que o número seja uma síntese de unidades, como alguns afirmam que é, pois ou 2 é não um, ou não há realmente nele uma unidade. A consequência desse ponto de vista envolve uma dificuldade, pois se nenhuma substância pode consistir de universais, porque um universal indica um aquilo e não um isso, uma coisa individual, e se nenhuma substância pode ser composta de substâncias reais em ato, toda substância será não composta, com o que não haverá fórmula de qualquer substância. Mas pensa-se unanimemente, e foi anteriormente afirmado, que a substância é o único ou principal objeto de definição. A despeito disso, parece agora que nem mesmo a substância pode ser definida. Consequentemente, não poderia haver definição de coisa alguma. Ou pode haver num sentido, mas não num outro. O significado de que dizemos neste momento ficará mais claro com o que diremos na sequência. 14. À luz dessas mesmas considerações, fica claro também qual a consequência resultante para aqueles que sustentam que as formas são substâncias e separáveis, e aqueles que ao mesmo tempo fazem a espécie consistir do gênero e das diferenças. Se há formas, e se animal está presente no homem e no cavalo, é ou numericamente uno e o mesmo relativamente a eles, ou não. Na fórmula, são claramente unos, já que aquele que enuncia a fórmula revela a mesma fórmula em todos os casos. Se então há em algum sentido um homem em si, que é um isso, um indivíduo, e existe separadamente, então os constituintes, por exemplo, animal e bípede, necessitam ter um significado individual e serem separáveis e substâncias. Consequentemente, teria que haver também um animal desse tipo. Então, se o animal que está no cavalo e no homem é um e o mesmo, assim como tu és um e o mesmo contigo próprio, como uno nas coisas que existem separadamente é um, como escapará esse animal de ser dividido mesmo a partir de si próprio? Ademais, se houver uma participação de animal em de 2 pés, bípede, e em de muitos pés, disso resultará uma impossibilidade, visto que atributos contrários se aplicarão a ele, embora seja uno e individual. Mas se este não for o caso, em que sentido chama-se um animal de bípede ou terrestre? Talvez os termos estejam combinados e em contato,
ou estejam mesclados. De um modo ou outro, todas essas expressões são absurdas. Há, contudo, um animal diferente em cada espécie, de sorte a haver praticamente uma infinidade de coisas das quais animal é a substância, já que não é num sentido acidental que homem é derivado de animal. Mais uma vez, o animal em si será uma pluralidade, na medida em que o animal em cada espécie será a substância dessa espécie, visto que a espécie é designada segundo ele e não segundo qualquer outra coisa. De outra maneira, homem seria derivado dessa outra coisa, o que seria o gênero de homem. Além disso, todos os constituintes de homem serão ideias. E então, uma vez que nada pode ser a ideia de uma coisa e a substância de uma outra coisa, por ser isso impossível, cada um e todo animal, nas várias espécies, será o animal em si. Ademais, do que derivarão essas formas e como podem derivar do animal em si? Ou como pode o animal, cuja própria essência é animal, existir separadamente do animal em si? Que se acresça que no tocante às coisas sensíveis, tanto estas quanto outras consequências ainda mais disparatadas resultarão. Se essas consequências forem impossíveis, ficará claro que não há formas de coisas sensíveis no sentido em que alguns sustentam que há. 15. Como a substância é de dois tipos, a coisa concreta é a fórmula, quero dizer, um tipo de substância é a fórmula em combinação com a matéria e outro é a forma em seu sentido pleno, as substâncias no primeiro sentido admitem a corrupção se admitirem também a geração, mas a fórmula não admite corrupção no sentido de que está sendo sempre corrompida, já que também não admite geração, uma vez que a essência da casa não é gerada, mas tão só a essência desta casa. As fórmulas são e não são, independentemente da geração e da corrupção, pois foi mostrado que ninguém as gera ou cria. É por esta razão também que não há definição ou demonstração de coisas individuais sensíveis, porque contém matéria cuja natureza é tal que pode tanto existir quanto não existir. Consequentemente, todos os exemplos individuais delas são perecíveis. E se então a demonstração e a definição de verdades necessárias requerem conhecimento científico, e se, tal como conhecimento não pode ser às vezes conhecimento e às vezes ignorância, é a opinião que possui esta natureza, do mesmo modo também demonstração e a definição não são passíveis de variação. É a opinião que se ocupa com aquilo que pode ser de outra maneira do que é. E então, claramente, não pode haver nem definição, nem demonstração de substâncias sensíveis individuais, já que as coisas que perecem são obscuras às que possuem conhecimento delas ao serem removidas da esfera da sua percepção. E apesar de suas fórmulas serem preservadas na alma, não haverá mais definição ou demonstração delas. A conclusão é que, em casos relativos à definição, quando procuramos definir qualquer indivíduo, não podemos deixar de compreender que nossa definição pode sempre ser subvertida, já que é impossível definir essas coisas. Tampouco realmente pode qualquer ideia ser definida, pois, como declaram, a ideia é um indivíduo e, sendo separável, pode existir independentemente. E a fórmula tem que existir de palavras, tem que consistir de palavras. E o homem que está definindo não deve inventar uma palavra, pois esta não seria compreensível. Mas as palavras que são empregadas são comuns a todas as coisas que denotam, de modo que se aplicam necessariamente também a alguma coisa a mais. Por exemplo, se coubesse a um homem definir-te, ele diria que és um animal, que é magro ou branco, ou possui algum outro atributo, que se aplicará também a alguma coisa a mais. E se fosse dito que há razão para que todos os atributos separadamente não devessem se aplicar a muitas coisas, e não obstante combinados, aplicam-se exclusivamente a esta, deveríamos responder que também se aplicam a ambos os elementos. Por exemplo, animal bípede aplica-se tanto a animal quanto a bípede. E no que tange aos elementos eternos, isto é, inclusive necessariamente assim, já que são anteriores ao composto e partes dele.
De fato, também são separáveis, se o termo homem for separável, pois ou nenhum pode ser separável, ou ambos são separáveis. Se nenhum, o gênero não existirá independentemente da espécie. Mas se este não existir, também a diferença não existirá. Em segundo lugar, deveríamos responder que são anteriores no ser, e coisas que são anteriores a outras não são corrompidas quando as outras o são. Ademais, se as ideias são compostas de ideias, na medida em que os elementos constituintes são mais simples do que os que eles constituem, ainda assim, os elementos dos quais a ideia é composta, por exemplo, animal e bípede, terão que ser predicados de muitos particulares. Afinal, se assim não fosse, como poderiam ser conhecidos? Com efeito, haveria uma ideia que não pode ser predicada de mais de uma coisa, o que, entretanto, não se julga possível. Pensa-se que toda ideia admita a participação. Assim, como dissemos, é difícil compreender a impossibilidade de definir indivíduos quando lidamos com coisas eternas, sobretudo aquelas que são únicas, do que são exemplos o Sol ou a Lua. De fato, as pessoas equivocam-se não só ao acrescentar, na definição, atributos sem os quais o Sol prosseguiria existindo. Por exemplo, aquilo que gira em torno da Terra, ou oculto pela noite, pois supõem que, se ele se imobiliza ou se torna visível, não será mais o Sol. Mas é absurdo que assim seja, já que o Sol denota uma substância definida. E também mencionam atributos aplicáveis a alguma coisa a mais. Por exemplo, se uma outra coisa com esses atributos vem a ser, evidentemente será um Sol. A fórmula é, portanto, geral, mas se supunha ser o Sol um indivíduo, como Cleonte ou Sócrates. Por que um dos adeptos das ideias não elaborou uma definição delas? Se tivessem tentado fazê-lo, ficaria evidente que o que acabamos de dizer é verdadeiro. 16. Obviamente, mesmo no que se refere àquelas coisas que se julgam ser substâncias, são, na maioria, potências. Tanto as partes dos seres vivos, já que nenhuma delas possui uma substancial existência separada e, quando são separadas, embora ainda existam, existem como matéria, quanto a terra, o fogo e o ar. Visto que nenhum destes, é alguma coisa una, íntegra, não passando de mero agregado antes de serem digeridos, e alguma coisa una ser deles gerada. Poderia supor-se muito plausivelmente que as partes dos seres vivos e as partes correspondentes de seu princípio vital são tanto, ou melhor, existem tanto em ato quanto em potência, porque contêm princípios cinéticos oriundos de alguma coisa em suas articulações e, consequentemente, alguns animais vivem até quando são divididos. Contudo, é só potencialmente que todas as partes existirão quando são unas e contínuas por natureza e não pela força ou concreção, já que isto é malformação. E visto que unidade apresenta a mesma variedade de sentidos que ser, e substância da unidade é una, e as coisas cuja substância é numericamente una são numericamente unas, é evidente que nem a unidade nem o ser podem ser a substância das coisas, tal como tampouco ser um elemento ou princípio pode ser a substância. Entretanto, indagamos qual é o princípio, de modo a podermos nos referir a alguma coisa mais inteligível. Ora, ainda que os conceitos de ser e unidade estejam mais próximos da substância do que o princípio, o elemento e a causa, nem eles são a substância, uma vez que, em geral, nada que é comum é substância. Com efeito, a substância não pertence a nada, exceto a si mesma e àquilo que a contém, e do que é substância. Além disso, a unidade não pode existir em muitos lugares simultaneamente, mas aquilo que é comum está presente em muitas coisas simultaneamente. Daí evidencia-se que nenhum universal existe separadamente de seus particulares. Os adeptos das formas estão parcialmente certos em sua explicação ao tornarem as formas separadas, ou seja, se as formas forem substâncias. Mas estão também parcialmente errados, pelo fato de, por forma, entenderem o em muitos. A razão disso é serem incapazes de explicar quais são as substâncias imperecíveis deste tipo que existem além das substâncias particulares sensíveis,
tornam-nas, então, da mesma espécie das coisas perecíveis, uma vez que esta espécie nós conhecemos, isto é, produzem o homem ideal e o cavalo ideal, acrescentando a palavra ideal aos nomes das coisas sensíveis. Entretanto, presumo que, mesmo se jamais tivéssemos visto os astros, a despeito disso, haveria eternas substâncias além das que conhecemos, de sorte que, no presente caso, mesmo se formos incapazes de apreender o que são, ainda assim deverá haver substâncias eternas de algum tipo. Temos por estabelecido, portanto, com clareza, tanto que nenhum termo universal é substância, quanto que nenhuma substância é composta de substâncias. E 17. Quanto ao que e que tipo de coisa entendemos por substância, explicamo-lo através de, por assim dizer, um novo ponto de partida. Quem sabe desse modo obteremos também algum esclarecimento a respeito daquela substância que existe independentemente de substâncias sensíveis. Posto que a substância é um princípio e uma causa, seria aconselhável prosseguir a nossa investigação a partir desse ponto. O porquê é sempre buscado desta maneira. Por que uma coisa vincula-se a uma outra? E, de fato, indagar por que um homem instruído é um homem instruído é ou indagar, como dissemos, por que o homem é instruído, ou é alguma coisa a mais. Ora, perguntar por que uma coisa é ela mesma é certamente uma indagação destituída de sentido, pois o fato da existência da coisa é necessariamente evidente. Por exemplo, que a lua é eclipsada, mas o fato de uma coisa ser ela mesma é a fórmula única e a causa única para todas essas questões do porquê o homem é homem, ou o instruído é instruído, a menos que se dispusesse a dizer que cada coisa é inseparável de si mesma e que isso é o que ser uno realmente significa. Mas essa, além de ser uma resposta geral, é uma resposta sumária. Podemos, entretanto, perguntar por que um homem é um animal deste ou daquele tipo. E aí está claro, portanto, que não estamos indagando por que aquele que é um homem é um homem. Estamos indagando por que alguma coisa é predicável de alguma coisa. Que este ser predicável tem que ser claro, pois se não o for, a investigação será uma investigação que não leva a nada. Por exemplo, por que troveja? Por que é o som produzido nas nuvens? Assim, a investigação é acerca da predicação de uma coisa de uma outra coisa. E por que certas coisas, por exemplo, tijolos e pedras, são uma casa? Está claro que estamos buscando a causa, ou seja, a nos expressarmos abstratamente a essência, que é, no caso de algumas coisas, por exemplo, a casa ou o leito, o fim, e em outros, o primeiro motor, já que este é também uma causa. Está claro que estamos buscando a causa, ou seja, a nos expressarmos abstratamente, a essência, que é, no caso de algumas coisas, por exemplo, a casa ou o leito, o fim, e em outros, o primeiro motor. Em uns, a essência é o fim, em outros, o primeiro motor, já que este é também uma causa. Mas enquanto a causa eficiente é buscada no que respeita à geração e corrupção, a causa final é buscada no que respeita também ao ser. O que buscamos agora é muitíssimo obscuro, quando um termo não é predicado de um outro. Por exemplo, quando indagamos o que o homem é. Isto porque a expressão é uma expressão simples, não decomposta em sujeito e predicados. É necessário distinguirmos os elementos da questão antes de propô-la. Se não o fizermos, teremos nas mãos uma questão que para nós não é claro se possui ou não significado. Ora, como precisamos conhecer a existência de coisa, da coisa, e esta tem que ser dada, fica certamente claro que a questão é: por que a matéria é uma coisa individual? Por exemplo, por que estes materiais são uma casa? Por que tijolos e pedras são uma casa? Porque a essência da casa está presente neles.
porque a essência da casa está presente neles. E esta matéria, ou corpo que contém esta forma particular, é o homem. Assim, o que buscamos é a causa, isto é, a forma, em virtude da qual a matéria é uma coisa definida, sendo isso a substância da coisa. Conclui-se, evidentemente, que no que tange a coisas simples, a investigação e o esclarecimento são impossíveis, embora possamos, em tais casos, proceder a um método diferente de investigação. No que respeita ao que é composto de alguma coisa, de tal maneira que o todo é uma unidade, não como um agregado é uma unidade, mas como uma sílaba o é, a sílaba não é seus elementos e ba não é o mesmo que b e a, e tampouco é a carne, o fogo e a terra, porque após a dissolução, os compostos, por exemplo, a carne e a sílaba, não existem mais. As letras, porém, existem, tais como o fogo e a terra. Portanto, a sílaba é alguma coisa particular, não meramente as letras, vogal e consoante, mas alguma coisa mais além disso. E a carne não é simplesmente fogo e terra, ou quente e frio, mas também coisa mais além disso. E esta alguma coisa a mais é necessariamente ou um elemento ou composta de elementos. Se é um elemento, o mesmo argumento é mais uma vez aplicável, visto que a carne será composta disso e de fogo e terra, e novamente de um outro elemento, de modo a termos um processo ad infinitum. E se é composta de elementos, está claro que não é composta de um, já que neste caso seria ela mesma este elemento, mas de muitos elementos, de sorte que empregaremos o mesmo argumento, neste caso aplicável à carne e à sílaba. Pareceria, contudo, que essa alguma coisa a mais é alguma coisa que não é um elemento, mas a causa dessa matéria ser carne e daquela matéria ser uma sílaba. E analogamente em outros casos. E esta é a substância de cada coisa, uma vez que é a causa primária da existência de cada coisa. E como, embora algumas coisas não sejam substâncias, todas as substâncias são constituídas em conformidade com a natureza e pela natureza, pareceria que a substância é essa natureza, que não é um elemento, mas um princípio. Um elemento é aquilo que está presente como matéria numa coisa e no que ela está dividida. Por exemplo, A e B são os elementos da sílaba.